Vamos lá então para mais um resumo? Resumão módulo 2, parte 2. E nessa aula eu vou dar foco em fundos de investimentos. Fundo de investimento não cai na prova. Despenca, mas cai muita questão sobre fundo de investimento. Há muitos anos a Ambima cobra muita questão sobre fundos. Então não tem como ir para a prova com dúvidas sobre esse conteúdo. Você tem que saber. Não vai contando assim, tomara que não caia muita questão de fundos. Vai cair. Então, anote, pega o caderno e caneta, anote o máximo de coisas possível. Essa aula é importantíssima você assistir ela na véspera da sua prova, porque eu vou fazer um resumo com os principais pontos que você precisa lembrar para sua prova, tá bom? Então vamos lá. Fundo de investimento versus fundo de investimentos em cotas, que é o FII versus FIX. Primeiro, fundo de investimento é a união de recursos, onde vários cotistas, investidores colocam o dinheiro, ali dentro tem alguém que faz gestão dos investimentos, pega o dinheiro e vai no mercado comprar ativos para fazer o dinheiro render. Então, olha só, fundo de investimento, ele pega, vamos pegar, escrever aqui na frente, fundo de investimento, ele vai comprar ativos, vamos supor que é um fundo de renda fixa. Então, ele vai lá e compra CDB, ele compra, por exemplo, título público federal. Se for um fundo de renda fixa e crédito privado, vai comprar títulos de empresas privadas, como, por exemplo, debentures, entendeu? Então, ele vai montar uma carteira de investimento para fazer esse dinheiro render. Fundo de investimento. Fundo de investimentos, cotas, ele precisa ter 95% do seu patrimônio investido em outro fundo. Ao invés do gestor do FIC ir no mercado comprar ativos de renda fixa, por exemplo, no caso de renda fixa, comprar diretamente o papel, ele pega o dinheiro e coloca em outro fundo. Então, por isso que fala fundo de investimento em cotas, porque ele compra a cota de outro fundo, tá? Fica atento a uma pegadinha da Ambima. Inclusive, eu vou falar já a classificação CVM, onde tem os percentuais ali que cada fundo tem que colocar. Por exemplo, fundo de renda fixa tem que ter no mínimo 80% em ativo de renda fixa. Então, fica atento a esse detalhe. Porque se ele estiver falando em fundo de investimento em cotas, FIC tem que ter 95% do seu dinheiro investido em fundo de investimento. Um fundo de investimento de renda fixa tem que ter no mínimo 80% investido em ativo de renda fixa. Então, fica atento a essa leitura, porque eu já vi questão de gente errando por causa dessa pegadinha. Ele fala que é fundo de investimento em cotas, aí ele pega e pergunta, fundo de investimento em cota de renda fixa. Peraí, um fundo de renda fixa em cota, um FIC de renda fixa, ele tem que investir 95% em um fundo de investimento. Então, quando fala renda fixa, a pessoa vai, 80%. Só que ele não está falando da carteira do fundo. Ele está falando da carteira do fundo de FIC, num fundo de investimento em cota. Fundo de investimento em cota tem que colocar 95% em outro fundo. Fica atento a esse detalhe, tá? Primeiro ponto, então, FI versus FIC. Aí a gente tem as funções dentro do fundo que confunde muita gente. Então, primeiro ponto, administrador. Administra o fundo. Aqui é só você fazer a seguinte comparação com o síndico. Um fundo de investimento é considerado um condomínio de investimento. Então, pensa assim, faz uma comparação aí. Um condomínio de casa, de apartamento, tem um síndico, né, eleito pelos moradores, o síndico representa os demais moradores. Se o fundo quebrar, o administrador, o condomínio, o síndico, vai garantir alguma coisa para quem perdeu o apartamento? Não. A mesma coisa no fundo de investimento. O administrador, ele responde legalmente pelo fundo, mas se você perder dinheiro, problema seu, ele não vai garantir nada, entende? O administrador é o responsável legal. É ele quem paga os impostos, por exemplo. Quem é responsável por recolher os impostos dos fundos de investimento? O administrador. É só lembrar, tipo, no condomínio, onde tem um síndico, ele que paga as taxas, os negócios, ele que contrata os demais prestadores de serviço do condomínio. A mesma coisa no fundo de investimento. O administrador é quem contrata os demais prestadores de serviço, como, por exemplo, ele que contrata o gestor. O gestor serve para quê? Para fazer a gestão do fundo. Como assim? Compra e venda de papéis. Então, você vai anotar, compra e venda de papéis. Então, olha, você, tá me ouvindo, foi lá
e aplicou R$1.000 no fundo de investimento. Você colocou o dinheiro está no caixa, entrou dinheiro no caixa. O que o gestor faz? Pega esses R$1.000 e vai no mercado comprar papéis de acordo com a política de investimento do fundo. Então, por exemplo, se for um fundo de renda fixa, ele vai no mercado comprar ativos de renda fixa. Simples assim. É um fundo multimercado? Ele vai comprar aquilo que esteja na estratégia do fundo. Beleza? Gestor. Você foi lá, pediu dos R$1.000 que você aplicou hoje, daqui uma semana você pede o resgate de R$500. O que o gestor tem que fazer? Ir no mercado, vender o ativo para fazer dinheiro para te pagar. Entendeu? E por isso que vai ter o prazo de cotização que já vou explicar para você, aquela questão de D0, D+1, D+2, que é o prazo que o gestor tem para fazer dinheiro para te pagar ou para comprar ativo no mercado, tá? Então temos o papel do gestor principal é esse, compra e venda de ativos. Aí a gente tem o custodiante. Custodiante, lembra custódia? Custódia vem de guardar, guardar. Tem muito reportagem, né? Fala que antigamente falava muito, eu via muito isso. Uma reportagem falava policial levou em custódia o elemento. Levou, guardou. No chilindró, guardou ele lá. Tá em custódia. Tá em custódia da Polícia Federal. Ou seja, ó, tá guardado pela Polícia Federal. Guarda os ativos do fundo de investimento. Custodiante é responsável por guardar os ativos do fundo de investimento. Fazer a gestão ali dos ativos, tá? Do registro. Distribuidor é o cara que distribui as cotas do fundo de investimento. Por exemplo, você entra no banco para trabalhar, está lá como gerente da conta, você convence eu, Ezequiel, a investir em um fundo. Você está distribuindo a cota do fundo para mim. O distribuidor é quem tem contato com o investidor, é quem recebe a ordem de aplicar dinheiro e recebe a ordem de resgatar dinheiro. É ele que recebe a ordem, tá? Então, distribuidor é quem distribui as cotas e quem tem contato diretamente com o investidor. Auditor independente, todos os fundos de investimento é obrigado a contratar um auditor independente. O auditor deve auditar as demonstrações do fundo de investimento pelo menos uma vez ao ano, e ele vai fazer um relatório. Como ele é independente, ele vai ser sincero, então a CVM vai olhar esses relatórios, vai ver se o fundo está seguindo as diretrizes e as normas que a CVM determina, tá bom? Então, tem aqui os principais papéis dentro de um fundo de investimento. Assembleia Geral de Cotista. É ali onde delibera onde faz as deliberações mais importantes do fundo de investimento, é na Assembleia. Então, tudo que for impactar o cotista tem que ser deliberado na Assembleia. Então, por exemplo, vai alterar a política de investimento do fundo. Um fundo que investia somente em renda fixa de título público, de baixo risco, resolveu que quer aplicar um pouco em títulos privados. Vamos, por exemplo, renda fixa privada, em debêntures. Vai aumentar o risco da carteira. Opa, tem que passar isso na Assembleia Geral dos Cotistas, tem que ser aprovado em Assembleia. O síndico do fundo, que é o administrador, resolve que aumentar a taxa de administração. Tem que passar, né, na Assembleia. A Assembleia vai ter que aprovar esse aumento de taxa de administração. Agora, o administrador quer reduzir a taxa de administração. Ele precisa passar isso em Assembleia? Não, não precisa. Quando for benefício, não precisa. Ninguém vai reclamar, né? Porque está baixando a taxa de administração. Agora, subir, aí provavelmente vai ter problema, né? Assembleia Geral de Cotista. Você grava assim, olha, tudo que for importante, que for impactar, porque pode um monte de coisa no fundo, na Assembleia, tá? Fazer fusão, cisão, aquisição de outros fundos, juntar com outros fundos, tem um monte de possibilidade. Então não dá para você estar estudando para certificação, decorar tudo que é possível em Assembleia. Grava a ideia macro. Gente, isso aqui pode prejudicar, é importante, pode prejudicar, vai aumentar o risco ou não. Aí você já consegue ter uma noção da resposta, tá? A Assembleia Geral é onde delibera as coisas. É igual lembrar, quem mora em condomínio tem a Assembleia, né? Ali onde o pessoal quebra o pau lá, reclama do síndico e tudo mais. Tipos de fundos. Tipos de fundo tem um fundo aberto, onde você pode entrar e sair a hora que você quiser. É aberto. Fundo fechado. Fechado para resgate. Fechado para resgate. Você não resgata. Só resgata no final do fundo, no término, ou quando tem uma data determinada, ou nunca saca. Não tem. Ah, mas eu queria resgatar o dinheiro que eu coloquei. Não tem como. Mas como é que eu faço para pegar meu dinheiro? Vender
a cota no mercado secundário. Somente dessa forma que você vai ter acesso ao recurso, vendendo a cota no mercado secundário. Exemplo de fundo fechado. Fundo de investimento imobiliário. FII é um exemplo de fundo fechado. Por quê? Por exemplo, existe o fundo imobiliário que investe em shopping. Ele pegou o dinheiro e foi lá e construiu um shopping. Não dá para depois o seu José chegar e falar: eu quero resgatar o dinheiro que eu coloquei. Não tem como vender um pedaço do shopping para pagar você. Você recebe todo mês o aluguel que as pessoas pagam ali. É só renda. Ah, mas eu queria meu dinheiro. Vende a sua cota para outro investidor no mercado secundário, que é o que acontece comum, né? Comumente acontece isso na Bolsa de Valores. A venda de cotas do fundo imobiliário para outro. Mas o fundo é fechado para resgate, tá? Fundo restrito. Fundo restrito é restrito a um grupo de pessoas, restrito a um grupo de funcionários. É só você lembrar assim, a área é restrita. Lá no banco mesmo, para quem já trabalha em banco conhece isso, quem não vai conhecer. O banco tem lá, por exemplo, a área de tesouraria. Só entra lá quem trabalha lá. Só entra no cofre da agência quem trabalha lá naquela área, tesoureiro. Quem não é ali não entra. Não tem autorização, área restrita. Então lembra, fundo restrito. É só para tem que ter algumas características e regras para entrar nesse fundo. Fundo restrito. Fundo exclusivo. O nome já fala. É exclusivo, só tem uma. É igual aquela bolsa da Louis Vuitton exclusiva, só tem uma. As demais é tudo réplica, falsificada. É uma. Exclusivo. Fundo exclusivo só tem um cotista. Não tem mais ninguém. Ele cria um fundo só para ele. Um cotista. Beleza? Essa é a característica do fundo exclusivo. Taxa de administração. Taxa de administração, ela é expressa ao ano. Expressa ao ano. Mas ela é cobrada diariamente. Tá? Cobrada diariamente. Escreve aí. Expressa ao ano, mas é cobrada diariamente. Por que cobrar diariamente? Porque todo dia tem gente entrando e saindo no fundo. Então, uma taxa de administração, ela é sobre base 252 dias úteis, tá? A prova gosta também desse negócio aqui, de falar de taxa de administração e taxa de performance. Mas a taxa de administração é com base em 252 dias úteis. Ou seja, um fundo de investimento está lá no regulamento. Cobrança de taxa de administração de 2% ao ano. Vai ter um dia do ano para cobrar os 2%? Não. É 2% dividido por 252 dias. Aí, todo dia útil desconta 1/252 do patrimônio do fundo. Entendeu? Quando você olha a rentabilidade de um fundo, ela é já descontada a taxa de administração. Então, olha, outro detalhe, anota aí. A rentabilidade divulgada por um fundo de investimento já é líquida da taxa de administração e taxa de performance, se houver taxa de performance. Mas taxa de administração tem, sempre vai ter taxa de administração, tá? Outra pegadinha. Um fundo, ele está dando retorno negativo, está dando prejuízo. Vai ser cobrada a taxa de administração? Vai. A taxa de administração é cobrada sempre. Para você associar e você não esquecer disso na hora da prova, lembra-se da taxa de condomínio. Uma taxa de condomínio, ela é cobrada mesmo que a pessoa não esteja morando lá no condomínio. A pessoa comprou um apartamento tem 6 meses que não vai lá, não pisa o pé lá, não entra na piscina. Ela deve pagar a taxa de condomínio? Sim. A taxa de condomínio é devida. A mesma coisa. Entrei no fundo de investimento. Tem 6 meses que o fundo só dá prejuízo, só no vermelho. Todo mês eu perco mais um pouquinho. Todo mês vai pagar a taxa, não, continua pagando a taxa de administração, entendeu? Agora, a taxa de performance é outra história, é uma taxa sobre a performance. Se não está entregando, aí não tem a taxa, eu já vou falar, tá? Mas a taxa de administração, ela é cobrada diariamente, só que ela é expressa ao ano, tá? E eu estava falando da divulgação da rentabilidade de um fundo de investimento, ele é assim, ó, ela é líquida de taxa de administração, mais bruta de impostos. Quando você vê, então, a divulgação de um fundo de investimento, já está descontada a taxa de administração e taxa de performance, se houver, mas ela não é líquida de impostos, beleza? Porque o imposto depende do prazo que você vai resgatar, que a gente já vamos falar, tá? Mas a rentabilidade divulgada do fundo é bruta de impostos. Anota isso. Taxa de administração, que você precisa saber, é isso que eu te falei. Né? Ponto principal. E aí, taxa de performance. A taxa de performance, o nome já fala, é sobre performance. E a taxa de performance ela é no conceito de linha d'água. Linha d'água. Como assim? Então, exemplo. Imagina que isso aqui é a rentabilidade de 100% CDI.
100% CDI. Aí, tá lá no regulamento do fundo dizendo que há uma cobrança de taxa de performance de 20% sobre o que exceder 100% CDI. Então, o que passar de 100% CDI, aqui, ó, o que passar é esse negócio. Vamos supor que passou 10%. Ele entregou 110% de rentabilidade. Sobre somente esses 10% aqui, terá uma taxa de 20%, entendeu? Vai decidir 20% sobre esse ganho que excedeu aqui a linha d'água. A linha d'água é o 100%, combinado aqui, que o regulamento do fundo falou. Mas como funciona a cobrança de taxa de performance? O fundo deu a rentabilidade de acima de 100% CDI um mês, já vai ter taxa de performance? Não. A taxa de performance ela é cobrada semestralmente sobre o saldo se nos últimos 6 meses a rentabilidade ficar superior à linha d'água. Eu dei um exemplo aqui de linha d'água de 100% CDI. Não é regra. O fundo pode ter uma linha d'água, por exemplo, de 110%. Pode ter uma linha d'água. Olha, vamos cobrar uma taxa sobre o que superar 115, 120. Não, esse percentual não é fixo, tá? Só para você entender que a linha d'água que é a regra. Cobra-se o que estiver acima da linha d'água, que é a linha d'água, que está lá no regulamento. Todo fundo tem um regulamento. Fundo de renda fixa conservador não tem taxa de performance, tá? Principalmente fundos referenciados, fundo passivo. O que é o fundo passivo, Ezequiel? É aquele fundo que busca acompanhar um benchmark. O que é benchmark, Ezequiel? Uma referência, como por exemplo, CDI é um benchmark, o IPCA é um benchmark, Selic é um benchmark, entendeu? Um fundo referenciado DI busca acompanhar o CDI. Então ele não pode ter taxa de performance, porque o objetivo dele é acompanhar e não superar o benchmark. Beleza? Fundos ativos, como por exemplo fundo multimercado, fundo de ações, sim, são fundos que podem ter taxa de performance que eles buscam superar um benchmark. Como por exemplo, fundo de ações, qual que é o seu benchmark? O Ibovespa, que é um índice de referência para ações, tá bom? Então, taxa de performance é isso. Bora lá, que aqui é um resumo. Prazo de cotização, aplicação e resgate. D0 na aplicação significa que eu vou colocar o dinheiro no fundo hoje, o gestor tem hoje para comprar ativos e já colocar o dinheiro para render. D1, eu coloquei o dinheiro hoje na aplicação, ele vai ter até amanhã para comprar ativos. Então, ele tem um dia de prazo. Resgate, eu vou pedir o de resgate D0, resgate. Vou pedir o resgate hoje, vai cair na conta hoje. D1, pediu resgate hoje, eu tenho até amanhã para o dinheiro cair na minha conta. É um prazo que o gestor tem para vender os ativos. Então, se é um fundo que tem gestor, que tem ativos mais longos, que não tem tanta liquidez, ou seja, não é tão fácil de vender no mercado, o gestor vai ter no fundo de investimento resgate D mais 3, D mais 5, D mais 7, que é para quê? Um prazo mais longo para acreditar esse negócio na conta, porque é o prazo que ele tem para transformar aquele ativo em dinheiro. Como, por exemplo, existe no mercado ativos com D mais 180 para resgate. Você vai precisar pedir resgate, esperar 6 meses para cair na conta. Então, quando o fundo tem esse regulamento, o gestor fica bem tranquilo. Porque fala assim, ó, eu vou vender, eu vou colocar na carteira ativos mais longos, ativos menos líquidos, mas que rendem mais, porque eu sei que eu tenho 6 meses para vender caso alguém solicite o resgate. Entendido? Cota de abertura versus cota de fechamento. Aqui confunde muita gente. Então, presta atenção também. Presta atenção em tudo, mas vai anotando aí. Cota de abertura. Por que existe cota de abertura e cota de fechamento? Que é para saber o momento do valor da sua cota. Não é assim, solicitei resgate meio-dia, na hora que eu solicitei o resgate, o meu fundo tava, o valor da cota estava R$5. Esses R$5 vai cair na minha conta, cada cota? Não. Porque tem gente solicitando resgate a todo momento no fundo. Tem fundos com mais de 100 mil cotistas. Gente pedindo resgate e aplicação o tempo todo. Não tem como. Tem gente que pediu nesse minuto, é um valor, no outro não. Todo mundo tem um valor da cota. Todo mundo. No fundo vai ter no regulamento. Se ele é cota de abertura ou se ele é cota de fechamento. Cota de abertura significa que eu vou trabalhar o dia inteiro sabendo o valor da cota, porque ele é baseado no patrimônio do fechamento do dia anterior. Quando que fechou ontem? Então, hoje eu vou ficar o dia inteiro sabendo, olha, ontem fechou o valor da minha cota no fundo a R$5. Então, hoje o dia inteiro eu sei que é R$5. Quando fechar o dia, amanhã eu vou saber quanto fechou hoje. E assim sucessivamente. Eu trabalho cota de abertura, baseado no patrimônio do dia anterior.
Se eu pedir resgate hoje, vai ser em cima da cota de ontem. Cota de fechamento. Solicitei o resgate meio-dia. Eu vou esperar fechar o dia para saber quanto que ficou na conta, o valor da cota final do dia. Aí, no outro dia, eu vou saber. Ah, Ezequiel, então não tem D0 para D fechamento, para cota de fechamento? Não tem. Cota de fechamento para resgate é no mínimo D1. O cara vai solicitar o resgate hoje, aí o fundo vai esperar fechar o dia, ver quanto que vale cada cota, aí amanhã, sim, acredita na sua conta, tá? Ah, então é melhor a cota D0, cota de abertura, porque se estiver perdendo dinheiro, eu posso, como é base de ontem, só que tem um detalhe. Fundos multimercado, fundos de ações, fundos arriscados que possuem mais risco, risco de oscilar muito, eles não podem, a CVM não deixa, eles não podem ter cota de abertura. Todos são cota de fechamento. Beleza? Cota de abertura é apenas fundos de renda fixas pouco voláteis, ou seja, que oscila muito pouco. Esses são os fundos de cota de abertura. Beleza? Classificação de fundos CVM. Aqui, a aprovadora. A prova ama. Ama. É difícil você ir para a prova e não cair classificação de fundos, tá? Com fundos CVM. Porque é conforme os percentuais que a CVM coloca para cada tipo de fundos. Então vamos lá. Primeiro, existe 4 classificações para CVM. 4. Você vai gravar. Renda fixa, multimercado, cambial e ações. Esses são os 4. Aí dentro do renda fixa, eu falo que são os sufixos, são os filhotes de renda fixa, que é o renda fixa simples, referenciado, curto prazo e dívida externa, que são os filhotes. Mas a classificação CVM divide os fundos de investimento em 4. Você está vendo aí, renda fixa, multimercado, cambial e ações. Renda fixa simples. Ele é tão simples que, pra você ter uma ideia, não precisa nem ter o API preenchido para aplicar nesse fundo. Ele é muito simples. Aí temos o fundo. E o fundo renda fixa simples, ele é muito seguro. Por quê? Ele deve investir 95% do seu patrimônio, vou colocar escrever aqui em cima, 95% do seu patrimônio em ativos de baixo risco de crédito, em títulos públicos federais ou em ativos de baixo risco de crédito com rating, ou seja, com risco semelhante aos títulos públicos federais. E é títulos de baixa duração, ou seja, de curto prazo. Ele só pode investir nos títulos mais seguros de um país. E ele tem que ter no mínimo 95% aí, tá? Fundo referenciado. Busca uma referência. Se ele busca uma referência, ele busca acompanhar um indicador. Se ele busca acompanhar um indicador, você concorda que a carteira dele tem que estar atrelada a esse indicador? Então, por exemplo, um fundo que busca acompanhar o CDI. Cara, não faz sentido ele colocar 50% do CDI e os outros 50% em outra coisa. Ele tem que ter quase todo o dinheiro no CDI. Então, ele é obrigado a ter no mínimo 95% do seu dinheiro no CDI. Tá? Então, 95% também. Curto prazo. Característica do curto prazo. Para ser considerado fundo de curto prazo, ele tem que ter um prazo médio da sua carteira, prazo médio inferior a 60 dias, tá? 60 dias. Prazo médio inferior a 60 dias. Peraí, o gestor desse fundo pode comprar algum papel, exemplo, uma debênture com vencimento de 2 anos? Não. Ele pode comprar um CDB com vencimento de 1 ano? Ele pode, desde que o vencimento não pode ultrapassar 375 dias, tá? Aí, gente, pra gente estar estudando para certificação BIM, eu ficava perguntando assim, por que não é 365 dias? É só para dar trabalho pra gente. Porque a gente tem que gravar o ano 365 dias, o prazo médio que eu vou falar já da questão da tributação do imposto de renda 360, e aí isso aqui 375. Por isso que fundo de investimento é um saco pra você estudar. Não é que ele é difícil, porque é um monte de detalhe, é um monte de coisinha para atrapalhar a gente. Mas aí, anota isso aí, coloca bem no resumo e lê isso várias vezes que vai ficar bonitinho, tá? Eu passei por isso também, eu passei, tá? Eu sei que é chato estudar esse negócio. Eu tive sentado na cadeira estudando fundo de investimento, mas eu passei, eu consegui. Você vai conseguir também, tá bom? Diga amém. Você vai conseguir, porque eu também consegui. Muitas pessoas estão conseguindo, você também vai conseguir. As pessoas que estão conseguindo também passou por esse processo de estudar. Eu estudei, coloquei macete, coloquei anotação, rascunhei. Fiquei preocupado com a prova? Fiquei. Fiquei tenso? Fiquei. Talvez fiquei tentando procrastinar para marcar a prova? Também. Com medo da prova? Sim, normal. Todo mundo é de carne e osso, todo mundo passa pelo mesmo processo. Mas a gente tem que controlar o emocional, tá? Um parênteses aqui na explicação. Voltando aqui no nosso resumo.
Dívida externa. Dívida externa, o nome já fala. Ele investe em títulos soberanos da dívida externa do país. O Brasil emite títulos de dívida lá fora do país, aí o fundo compra esse título lá fora, entendeu? Dívida externa, dívida pública do país soberano fora do Brasil. O nome já fala, a prova nem cai muito sobre dívida externa, sabe por quê? Porque o nome já fala o que é. Você vai gravar aqui, dívida externa, no mínimo 80% atrelada a esses ativos, tá? Curto prazo também é os 80%, porque o fundo de renda fixa, tem que investir no mínimo 80%. Só que um detalhe, esse fundo simples e o referenciado tem essa diferença de 95%, tá bom? Multimercado, o nome já fala, muitos mercados. Toda vez que eu leio multimercado, eu traduzo na minha cabeça para muitos mercados. Você deixa na mão do gestor, ele vai investir aonde ele achar que deve. Quando você coloca no multimercado, ele vai fazer a estratégia dele, tá? Aí existem fundos multimercados com estratégia já no regulamento. Estratégia macro trade, ele vai fazer compra e venda diário, curto prazo para tentar ganhar dinheiro. Macro estratégia, ele vai tentar a médio e longo prazo acertar e entregar acima do benchmark. Mas o multimercado, você vai gravar. Muitos mercados não tem um percentual garantido, é assim, fixo, que é obrigatório colocar num lugar só, tá? A não ser que ele coloque isso no regulamento. Cambial, lembra câmbio, fundo cambial, tem que ter no mínimo 80% atrelado em moeda estrangeira, tá? Aí, exemplo de questão, uma pessoa que deseja se proteger do dólar, ele deve aplicar em um fundo de dólar, ou comprar o dólar, né? Mas ele pode também colocar um fundo cambial dólar. Fundo de ações deve investir no mínimo 67% da sua carteira em ações. Aí, pegadinha. No mínimo 67%. Você grava isso. Mínimo 67, 67, 67, mínimo 67. Aí chega na prova, tem uma questão pegadinha que eles colocam assim. Quanto que um fundo de ações deve colocar no máximo em ações? Aí você vai lá na letra A, 67. Nossa, que lindo, facinho. Tchau. Próximo. Mas aí a pergunta era, quanto que ele deve colocar no máximo? No máximo 100%. Ele é um fundo de ações, ele pode colocar 100% do dinheiro em ações. Só que a gente é meio agoniado, meio afobado, né? E aí acaba não lendo direito. E eu vou te falar um negócio. O maior desafio da certificação Ambima esse ano está sendo interpretação de texto. A gente tem dificuldade em interpretação de texto. Não é o conteúdo, é interpretar, é ler com atenção. Então, você provavelmente já está fazendo simulado, já deve ter errado questão por falta de ler direito, né? Tenho certeza. Interpretação está sendo o desafio, tá? Então, sabendo disso, já vai treinando a interpretação, a ler palavra por palavra, concentrar, isso vai facilitar, tá? Fundos imobiliários. Fundo imobiliário, eu até dei uma palhinha ali já, são fundos que investem em imóveis. Temos alguns tipos de fundos, como por exemplo, fundo de tijolo, investe em imóveis físicos, galpões, shoppings, barracões comerciais, já tem um imóvel físico. Temos os fundos de papel. O que é o fundo de papel? Ele vai investir em papéis como LCI, CRI, papéis ligados ao imobiliário. E existe o fundos híbridos, que investe nos dois, tá? Características, é isso, fundos imobiliários, mas principalmente que a prova gosta é a tributação. A tributação funciona assim: temos os dividendos, que é pagos mensalmente, os fundos é obrigado a distribuir 95% dos seus ganhos em dividendos, então tem que distribuir 95% dos ganhos, tá? Em dividendos. Os dividendos são isentos para a pessoa física, porque os negócios no mercado financeiro, tudo para a pessoa física, de isenção é para a pessoa física. Pessoa jurídica tem imposto, tá? Isentos para a pessoa física. Mas, detalhe, os dividendos. O ganho de capital tributa 20% e você tem que pagar via DARF até o último dia do mês subsequente, via DARF. Como assim esse 20%? Você foi lá, comprou R$100 no fundo imobiliário. Passado uma semana, você resolveu vender. Aí você vendeu, estava 120. Falou, que beleza, ganhei 20% em uma semana. Olha que lindo. Aí você tem que lembrar que tem um sócio. Como você ganhou dinheiro, tem um sócio. O sócio ganha 20%. Ele é sócio em 20%? Não, ele não é sócio seu, tá? Mas ele leva 20% dos seus ganhos. Se você vendeu a sua cota no mercado secundário com ganho, o imposto é de 20% no fundo de investimento imobiliário. Tá bom? Característica aí do fundo imobiliário. Tributação, então, nos demais fundos de investimento. Eu tenho aqui o Come Cotas, Mureca. Por que Mureca? Macete para você não esquecer, tá?
só tem come cotas nos fundos multimercado. Então anota aí. Multimercado, renda fixa e nos fundos cambiais. Só existe esses que têm fundos que têm come cotas. Come cotas em si no mês, último dia útil de maio, último dia útil de novembro. É nesses 2 meses que acontecem o come cotas, que é come cotas, não come um pedaço da cota, come a cota, tá? Então, olha só, quando acontece o come cotas no fundo de investimento, o investidor vai perceber uma redução na quantidade de cota, reduz o número de cotas que ele tinha no fundo de investimento, tá bom? Então, olha, renda fixa, multimercado, renda fixa e cambial. Come cotas só tem nesse fundo. Fundo de ações tem come cotas? Não tem. É só esses 3 aqui que tem come cotas, tá? Aí tem a questão do curto prazo e longo prazo. Curto prazo significa assim, um fundo de curto prazo, qualquer fundo de curto prazo que tenha a sua carteira de investimento, prazo médio, menor, vou até escrever assim, menor que 360 dias de prazo médio menor que 360 dias, ele é considerado de curto prazo. Quando ele é considerado de curto prazo, ele tem a seguinte tributação: até 180 dias, ou seja, se eu resgatar até 180 dias, eu vou pagar 22,5% de imposto de renda. 22,5% de imposto. Se eu resgatar acima de 181 dias até eternamente, eterno, ou seja, para sempre eu vou pagar 20% de imposto, tá? Para sempre vai ser 20% de imposto. Eterno. Galera, se você responder 17,5 e 15 no fundo de curto prazo, você inventou, porque não tem. Fundo de curto prazo, só existe essas duas alíquotas, 22,5% e 20%. Falou no enunciado da questão, curto prazo, você vai ver, se resgatou até 180 dias, cara, resgatou com 150 dias, 22,5% de imposto que vai ser cobrado dele no resgate. Mas o Come Cotas, mês de maio e novembro, vai ser no mínimo de 20%. Vai ser cobrado 20%, não é de mínimo, vai ser cobrado 20%. 20% será Come Cotas no fundo de curto prazo, porque a alíquota dele, ele vai cobrar o mínimo, o governo vai pegar o mínimo. Você pode continuar aí no fundo, mas toda 6 meses eu vou lá e pego 20% das cotas, 20% das cotas sobre os rendimentos. Todo mês, 6 meses eu pego. No fundo de longo prazo, aí o negócio muda. Fundo de longo prazo, aí você tem toda a tabelinha do imposto de renda, que é aquele 22,5, né? Se você resgatar até 180 dias, de 181 dias a 360, você vai pagar 20% de imposto. Se você resgatar de 361 dias a 720 dias, vai pagar 17,5% de imposto. Vai traduzindo aí, tá? Que eu tô escrevendo rápido, a letra não tá saindo legal. Acima de 721 dias, aí vai pagar 15% de imposto. Ou seja, a alíquota mínima é 15%. O come cota de 6 em 6 meses será de 15% de imposto, tá? Longo prazo, sim, 15% de come cotas, tá bom? Então, olha, fundos Mureca apenas fundo Mureca tem o come cotas no mês de maio e novembro. A alíquota muda, curto prazo 20%, longo prazo 15%. Essa alíquota que é cobrada no mês de maio e novembro de cada um deles, tá bom? Fundo de ações. Fundo de ações, a tributação 15% sempre sobre os ganhos. Posso compensar se eu tiver alguma perca? Posso, desde que seja a mesma classificação tributária. Como assim? Perdi em fundo de ações. Posso compensar em ativo de renda fixa? Não. Perdi lá fazendo mercado à vista de ações. Fui lá eu sozinho no home broker, me ferrei. Agora eu vou investir só em ações. Posso compensar o que eu perdi lá? Não. Mercado à vista de ações, você sozinho, você compensa lá. Fundo de ações, compensa em fundo de ações, tá bom? Posso compensar a perca? Posso, mas dentro da mesma característica, tá bom? Então, olha, 15% de imposto de renda em fundo de ações. E não tem come cotas, tá bom? E pronto. É isso sobre a tributação e sobre um resumão de fundo de investimento.
continua na parte 3 sobre mais assuntos dentro do módulo 2, mas nessa aula a gente fez um resumão sobre fundos de investimento. Confere seu resumo se não for faltando nada aí de anotação e vamos para essa prova bem preparado. Até mais, te espero na próxima aula. Tchau, tchau.